irmãos. Então, decorrendo da palavra, meus amados, eu pedi para os irmãos, primeiramente, é um prazer, né? Não é a primeira vez que eu estou pregando. Também não é a última vez, né? Porque enquanto eu tiver fôlego de vida, as boas novas de Jesus Cristo. Uma vez eu tive falando com os irmãos aqui sobre a autoridade. Agora já quero falar sobre um outro tema com os irmãos. Eu vou pedir que os irmãos não se levantem ainda, mas abrem a sua Bíblia em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Eu quero trazer uma palavra rápida, mas algo que seja eficaz na vida dos irmãos. Talvez os irmãos estejam passando por essa situação. Talvez os irmãos estejam vivenciando isso. O que é? É quando as portas não se abrem, meus amados. É quando as coisas elas não acontecem na nossa vida. E às vezes nós não entendemos por que isso está acontecendo.
não pode estar acrescentando. Amados, ao eu pegar e ler a passagem que nos fala sobre José, nós conhecemos a história dele, sabemos que ele interpretou os sonhos do faraó, 7 anos de bonança, fartura de alimentos, 7 anos de escassez. Nós sabemos que só o Egito tinha mantimento, os outros povos estavam, nos 7 anos de escassez, os outros povos estavam vindo para o Egito para comprar mantimento. E nós sabemos que os irmãos de José, que não fizeram mal contra ele, nem sabiam que eles estavam vivos. Mas foram até o Egito, não sabendo que era José que estava lá, foram até o Egito comprar mantimento. E José, ao ver eles, reconheceu eles. Nós sabemos o que ele fez, colocou a taça, mas depois ele se revelou aos seus irmãos. José, ele se revelou aos seus irmãos, pediu que eles para morar com ele, e pediu que eles trouxessem também o seu pai, não é verdade? Mas, ao ler essa passagem, eu entendo que os irmãos dele ficou meio receoso com ele. Os irmãos dele ficou um pouco receoso com ele, ficaram pensando assim, ele que fosse para cá, mas porque o nosso pai está aqui. Ele falou, ele pediu, para que trouxessem o pai dele, mas os irmãos dele ficou meio receoso, pensando, depois que o nosso pai morrer, com certeza ele vai querer se vingar de nós. Depois que o nosso pai morrer, ele vai querer retribuir todo o mal que nós fizemos a ele. Nós podemos acompanhar os irmãos da Bíblia, no capítulo 50, no versículo 15. Diz assim, os irmãos dele, vendo os irmãos de José, que seu pai já estava morto, disseram, porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, assim direito a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o teu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes as transgressões dos teus servos, dos
Por isso eu quero dar destaque. Vamos lembrar do Deus. Fique firme, deixe Deus trabalhar. José, ele ficou firme. Talvez no momento em que aquilo aconteceu, talvez no momento do normal. E que os irmãos dele tentaram contra ele, talvez no momento que ele foi acusado, ele não sabia que era coisa. Mas depois lá na frente ele entendeu. Mas embora ele não entendesse lá atrás, ele não blasfemou, ele não foi contra Deus, ele ficou firme. Assim onde eu quero fazer, se você está passando por isso, fica firme. Eu digo que José, quando ele pensava que ia dar certo com Deus, porque nós lembramos que quando ele foi para a casa de Potifar, ali o Senhor abençoou ele, ali ele estava começando a crescer dentro daquela casa, e de uma hora para outra, dentro da carrainha, ele fala que foi culpa dele, mas eu acredito que eu abri na cadeia. As coisas pareciam que era certo para Deus, às vezes isso está acontecendo na sua vida, você está perto, a porta fecha, você está perto de conseguir aquilo que você quer, a sua vitória.